A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a figueira seca, lá no livro de Marcos, capítulo 11, do 12 ao 21. A figueira que Jesus secou. A figueira era importante naqueles tempos pelas suas proporções e era indicada para o plantio em áreas de preservação e em grandes espaços. Essa espécie tem grande importância na preservação por fornecer alimentos a aves, animais e para os seres humanos. A figueira, para dar frutos, precisa de muita luz para adquirir crescimento vigoroso e frutos de excelente qualidade. A planta também gosta de chuvas frequentes e bem distribuídas. A figueira tem boa adaptação em regiões de clima quente, onde tem vantagem de produzir o ano todo. Quando aplicando regar bastante e podas que condicionam a frutificação. Suas flores se abrem dentro de uma vagem em formato de pera e mais tarde amadurecem e se convertem no fruto que comemos. Cada flor produz um fruto único e o figo é composto de muitos aquênios, que são os que lhe concedem, seu caráter crocante. Então, aqueles pontinhos pretos que tem ali, dentro do figo. O ciclo biológico da figueira. Ela vive muitos anos e começa a produzir entre 5 a 6 anos, mas o máximo da produção é quando ela atinge de 12 a 15 anos. E aos 40 perde a sua vitalidade. Então, essa é a descrição da figueira, que é ali que Jesus não era igual a figueira brava que nós falamos na postagem passada sobre Zaqueu, Essa era outra figueira. São várias figueiras que tem, no mundo todo, inclusive lá naquela região. Mas lá em Marcos 11, 12 diz: e no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome, Jesus, No 13, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. No 14, parte A. E Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto daqui. Em uma figueira, o fruto é formado depois que aparecem as folhas. Portanto, esperava-se encontrar muitos frutos satisfatórios em uma árvore cheia de folhas. Então, Jesus achava que ali ia achar muitos frutos. Mas o que representa a figueira, que Jesus secou? A figueira aqui é usada para designar Israel na época de Jesus, cujo sistema religioso parecia sustentar a promessa de satisfação. Assim, a maldição é estendida não apenas à árvore, mas também à nação de Israel. Essa é uma parábola representada na Bíblia, mostrando o julgamento que estava por acontecer, sobre a falsa profissão dos sacerdotes de Israel. Então, isso daí está representando o quê? Os sacerdotes daquela época, que eram corruptos. A nação em si havia professado justiça e tinha mantido as formas externas de santidade, mas ao professar a fé de Deus, eles rejeitavam o Filho de Deus. Então, veja bem, eles tinham só uma fé aparente, Ela só vivia de aparência, como muitos hoje, Muitos cristãos hoje vivem só de aparência, porque quando vai falar de Jesus, não quer nem saber. E nem saber de ler a Bíblia, A figueira representa os líderes religiosos corruptos dos judeus que representam em público, um teatro de piedade, mas a quem faltava verdadeira retidão. Esse contexto, o acontecimento nos ensina que todos devem viver de modo a sermos constantes, como que acreditamos e ensinamos. Então, nós temos que crer em Jesus, Temos que crer no caráter de Jesus Cristo, crer que Ele veio para nos salvar. Mas muitos não querem, continuam vivendo a vida normal, A vida do mundo. A figueira também
nos lembra que a vida é muito maior do que o nosso momento presente. Então, a vida é muito mais, né? Não é só viver o presente, né? Tem pessoas que só quer para ele, né? Não quer dividir com ninguém. Suas raízes profundas e galhos em crescimentos nos chamam a olhar para os céus e a eternidade, como a figueira tem as suas raízes fortes e se estende para que a figueira não seja arrancada por ventos fortes. Nós também devemos ter raízes, né, na palavra, fortes para sustentar as tempestades que nos atingem e sermos fortes para suportar e perseverarem até o fim. Então ali representa o quê? Representa a fé, né? A fé do cristão, porque nós temos que ter fé que Jesus vai vir nos buscar. E temos que ser fortes e constantes, como a figueira tem aquelas raízes profundas e bem longas, né? Bem distribuídas para poder sustentar a árvore na tempestade, e nós também temos que ter raízes, né, para sustentar quando passamos os dissabores da vida, né? Temos que sustentar para que não perdemos o que? A salvação. Lá em Lucas 11:20, diz assim: eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. No 21, e Pedro, lembrando-se, e disse-lhe: mestre, a figueira secou desde as raízes. Então, assim como é o destino de quem rejeita a Deus e Jesus, o nosso fim é como a figueira que secou até as suas raízes, onde não poderemos entrar no reino de Deus e amargurarmos uma vida eterna no sofrimento no lago do fogo do inferno. Então, isso é o que nós devemos, né, saber, que nós não devemos ficar aí perdendo a vida, perdendo o nosso tempo com coisas fúteis, né? Devemos estar aí sempre alegres, sempre estendendo a mão para os necessitados, né? Porque um dia Jesus vai vir nos buscar, e aí nós vamos ser surpreendidos, alguns vão ser surpreendidos, né? Porque vão ficar. Então, nós temos que ser firmes e constantes. Aqui em Colossenses, para encerrar, Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, assim também andai nele. No 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, isso que nós temos que estar, sempre aí transbordando de gratidão, porque Deus, Ele quer de nós algo nesse mundo, porque no outro já não vai ter mais como recuperar o que perdeu, né? Ou vamos para a glória, ou, né, muitos vão ficar para o lago do fogo do inferno. Amém? Deus abençoe a todos. Isso é o significado da figueira que Jesus secou. Representa nós também, muitos crentes que estão secando e estão perdendo a salvação. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like aí, o seu joinha. Não esqueçam de você se inscrever, você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos, porque tem muito mais coisa ainda que nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é viva. Todo dia ela se renova. Amém? Deus abençoe a todos.